Fala galera, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu nos últimos dias. Não sei se vocês ficaram sabendo aí, mas o Cloud Mythos vazou, tá? Pesquisadores de segurança, eu diria, mais experientes do mundo. Eu tava acompanhando num evento que aconteceu em São Francisco, famoso aí de cibersegurança, né? Pessoal que, caça a vida inteira caçando vulnerabilidade, estão aterrorizados aí com esse novo produto aí da Anthropic, né? E assim, não é time da Anthropic, não são eles que estão falando isso, né? Foram realmente esses pesquisadores nesse evento aí de cibersegurança, né? Sinistro isso aí. Uma empresa, né, das mais respeitadas aí de segurança ficou assim com um pé num pau que disse Cloud Mythos encontrou vulnerabilidade zero day, né, zero day, chamado, né, no Ghost, né, anos e anos de auditorias e assim, em minutos, coisa que melhores pesquisadores aí de cibersegurança aí nunca tinham encontrado vulnerabilidades nesse repositório, né? Então assim, algo, cara, assustador, né, e assim, preciso ser totalmente honesto com vocês, né, eu já trabalho nesse ramo de cibersegurança há mais de 10 anos, sou um consultor sênior aí, já passei por, cara, os principais ambientes de empresas, as maiores empresas do mundo aí, trabalho no dia a dia com isso, já construí ferramenta de modelagem de ameaça, né, que eu já fiz em um vídeo anterior aí, ganhou top 10 entre mais de 1000 projetos em hackathons, e assim, quando eu escuto isso, pra mim não é hype, né, cara, a gente pode estar vivendo um ponto de inflexão total, e assim, né, basicamente é isso que a gente vai falar hoje, beleza? Por que o Cloud Mythos não é só mais um modelo, né, isso que eu quero primeiro, né, abordar. Ele é, vamos dizer, o primeiro modelo da Anthropic treinado com os novos chips, né, da NVIDIA, né? Pra quem não sabe, a NVIDIA lançou uma nova família aí de chips aí de processamento de IA, data center, esse tipo de coisa, que, cara, dá um salto gigante, né, que a gente não via há muito tempo. Então, assim, o ganho de performance para esses modelos vai ser absurdo, né? Esse modelo deve entrar nas próximas semanas, né? Então, assim, antes que ele mude tudo, né, eu quero que você saiba, né, de 4 coisas que eu dei uma olhada, dei uma pesquisada, e eu acho que vale a pena você aprender já elas. E antes de avançar, cara, se você ainda não segue o canal, vai lá, agora é a hora, assina o canal, coloca lá para receber notificação, que você vai estar sempre pegando esse tipo de insight aqui que eu tô passando para você logo agora, né? Então, assim, vai lá, assina de novo, caminha para amigos, famílias, aí o pessoal aí que se interessa pelo tema, antes que a gente comece a dar um salto aqui nesses detalhes que eu vou estar falando para vocês agora, beleza? Então, assim, primeiro, né, deixa eu meio que te dar o contexto completo desse modelo da Anthropic. Então, assim, ela confirmou, tá, essa existência desse modelo Cloud Mythos e já deram a ele meio que uma nova, não sei como eu posso dizer, né, uma linhagem, uma nomenclatura, né? Eles não vão chamar ele de Sonnet, para quem já mexe com os modelos da Anthropic, sempre segue uma nomenclatura que chama ou Sonnet ou Opus, né? Então, o Sonnet é o mais performático, um pouco menos inteligente, o Opus é o modelo flagship deles que, cara, gasta mais, é mais caro, mas ele tem uma inteligência superior, né? Então, assim, eles vão seguir, né, com uma nomenclatura nova, né? Não sabe ainda se vai ser esse Mythos aí ou vai ser um novo nome exatamente, tá? O nome, na verdade, né, não é importante, né? O que, cara, é importante é o que tá debaixo do capô, né? Vamos dizer assim, né? O motor do negócio. Então, eles foram já todos pré-treinados, né, nesse modelo que eu comentei já, né, da NVIDIA, né, GB300, a geração mais nova, mais poderosa. Então, assim, eles basicamente vão conseguir aumentar, né, a escala disso aí. Lei do escalonamento, né? Seria a lei Scaling Law, né? Scaling Law. Então, assim, em português, basicamente, o modelo cresce, ele não fica apenas, né, por exemplo, 10% melhor em tudo, ele já dá um salto qualitativo, né? Então, ele começa a fazer coisas que modelos menores, simplesmente, eles não conseguiam fazer, entendeu? Então, independente do quanto você forçar em prompt, esse tipo de coisa, então, por exemplo, que eles viram, né, os pesquisadores de segurança estão vendo, cara, e que eu considero extremamente sério, é o que o Mythos, basicamente, ele mostrou capacidade, né? Então, assim, ele mostrou capacidade de encontrar vulnerabilidades até então que modelos anteriores não estavam encontrando, né? Vulnerabilidade zero day, né? Então, zero day, que é zero day? Basicamente, aquela nova vulnerabilidade que é desconhecida, né? É encontrada pela primeira vez. Então, assim, o dia zero. Então, é encontrado naquele momento. Ele tem uma capacidade absurda de encontrar esse tipo de coisa, cara. Isso é assustador. Pensa como que isso vai ser utilizado por hackers para identificar vulnerabilidades e atacar sistemas, né? Ele já tá fazendo algo que antes só ultra especialistas, vamos dizer, humanos tinham a capacidade de fazer. Então, cara, por que eu tô falando isso? Porque
cara, esse modelo vai mudar tudo, assim, você como, de repente, um arquiteto, uma pessoa de TI ou um empresário, você precisa estar muito atento a isso, você vai precisar construir paredes melhores para evitar de, por exemplo, você ser hackeado, né? Na minha opinião, isso significa, né, quando o Mythos for liberado, qualquer pessoa vai ter em mãos uma ferramenta já para fazer escaneamento de estrutura e passar desapercebido por muitas, assim, barreiras de segurança, né? E isso, eu diria que pode ser uma faca aí de dois gumes, né? A primeira coisa que você precisa fazer no dia zero, né, do lançamento, cara, principalmente se você trabalha com TI segurança, é aponta o Mythos para os seus próprios sistemas, né? Peça para que ele faça uma leitura do teu ambiente, tá bom? Eu já faço muito isso com meus agentes, né? Por exemplo, a minha ferramenta de modelagem de ameaça que eu criei foi top 10 no hackathon do ano passado na Microsoft. Então, cara, o que eu vou fazer? Eu vou alimentar, né, a minha ferramenta e passar para ela utilizar esse Mythos para começar a fazer esse tipo de teste aí. Segurança é só o começo, né? Pensa como, por exemplo, você constrói uma coisa, como você trabalha, ou mesmo como você vai competir no mercado a partir de agora, né? Para entender isso, você precisa entender uma lição amarga que eu tive dessas LLMs, por exemplo, tá bom? Qual é a lição amarga que eu aprendi, né? Essa lição amarga de trabalhar com essas LLMs, né? Os Large Language Models, né? Pensa, quanto mais inteligente o modelo ele fica, mais simples você precisa pedir as coisas para ele, entendeu? Então, assim, é meio contraintuitivo isso que eu tô falando, mas isso foi um negócio que eu aprendi. Então, assim, a gente passa, por exemplo, nos projetos que eu trabalhei, cara, você passa meses construindo, a gente chama, né, em TI, né, o scaffolding, né, que é a parte de detalhamento do projeto, né, tipo, bem sofisticado. Aí você faz prompts ali bem especificados para uma quantidade X de tokens, lógicas, né, de retrieval do modelo, pipeline, cara, cheio de etapas intermediárias, etc e tal. E aí o que acontece? O modelo ele fica mais inteligente, toda essa lógica, essa engenharia que você construiu, você começa a atrapalhar o próprio modelo. Olha só que interessante, cara. Vou te dar um exemplo meu, né? Eu tinha um prompt, né, basicamente de 10 linhas, um prompt bem grande que eu usava para fazer uma pesquisa específica aqui na minha linha de trabalho. Bem detalhado, metodologia clara, tal, fontes específicas. Cheguei a um ponto, cara, depois de meses ajustando, falei, pô, cheguei no modelo perfeito aqui, sempre me entrega algo do jeito que eu quero. Certo dia eu tava meio na correria, na pressa, e joguei lá só para ver, não, pesquisa esse tema aqui, fiz um prompt ali de 2 linhas ali, algo como a gente escreve assim naturalmente, né? Asme eu fiquei, tá? Mas assim, o resultado foi melhor, porque o prompt longo, né, que estava super especificando o processo, ele já estava limitando o que o modelo podia fazer sozinho, entendeu? Então, quando o modelo evolui, ele já sabe mais ou menos como pesquisar melhor esse tipo de coisa. Então, isso foi um negócio que eu notei. Então, assim, esse é o padrão que provavelmente o Mythos ele vai amplificar drasticamente. Então, assim, se você não estiver preparado, cara, eu acredito que você vai entrar, assim, num atrito com o modelo em vez de deixar ele trabalhar, entendeu? Então, você vai estar autolimitando o modelo para fazer esse tipo de coisa. E aí a questão que é, né? Não é como você descreve o processo. Né? A questão, basicamente, é qual o resultado que você quer. O que o modelo vai precisar para ter para chegar lá. Então, essas são os pontos que você vai precisar pensar, né? Eu vejo que isso aí tem 4, basicamente, implicações práticas que eu vou te dar agora, né? Que eu tomei nota aqui, que eu fui lendo, estudando um pouco dessas informações que eu vi publicadas aqui desse novo modelo, né, o Mythos aí. Eu quero já te dar alguns insights para quando, né, esse modelo novo, o Mythos, chegar, essas coisas você já vai estar preparado antes aí, já vai ter feito um certo dever de casa aí, já olhando para os seus sistemas, olhando para a tua estrutura interna aí de IA, para que, cara, o modelo ele não crie uma certa disruptura aí. Ponto 1 que eu tomei nota aqui, né, basicamente seus prompts. Puta, até desculpa fazer um paralelo aqui. Primavera, pólen é muito forte aqui, cara. Eu fico com uma alergia, tudo congestionado, difícil de respirar. Então, às vezes, minha voz pode ficar só um pouco fanha, ou talvez parecer que tô resfriado, mas, cara, isso aqui é alergia ao pólen, cara. Mas vamos lá voltar no que eu tava falando, né? Então, assim, primeiro ponto que eu tomei nota aqui, né? Seus prompts, né? Então, assim, primeira pergunta basicamente que você precisa fazer é: esse prompt existe aqui porque o modelo precisa ou porque você achou que o modelo iria precisar, né? Isso aí é um negócio que eu apanhei bastante, já tomei muito na cabeça. Eu comecei depois a entender, cara, depois de muito tempo. Minha recomendação, né? E é também a recomendação que eu tava lendo, né? Fui pesquisar da própria Anthropic,
é muito clara. Adicione complexidade só quando se demonstra, né, que melhora o resultado. Também dê uma olhada no material da OpenAI, né, o guia da Codex. Então, basicamente a mesma coisa. Só diga o que você precisa sem instruções longas, né? Impressionante isso aí. Antes a gente fazia aquele monte de prompt engineer, um monte de coisa gigantesca, isso já tá mudando bastante, né? Então, né, não é só sobre modelos da Anthropic, isso tá meio que virando assim uma boa prática aí para modelos aí, vamos chamar de nova geração, né? Então, o que você aprendeu, sei lá, 2 anos atrás, talvez hoje não se aplica mais. E esse é o fluxo, né, de aprendizagem que a gente tá envolvido, né? Então, sim, vamos dar um exemplo prático, né? Você tem lá um agente, né, um chatbot de AI de suporte para o cliente, né? Tem um system prompt lá de, sei lá, 3.000 tokens. Metade basicamente é procedimental, né? Então, sim, primeiro ele classifica a intenção, entende, verifica, sei lá, URL, faça X, depois faça Y, esse tipo de coisa. Essa sequência toda foi escrita porque o modelo antigo que você utiliza, né, ele pulava verificações, tá? Então, assim, com esse novo Mythos, cara, você basicamente vai deletar 40% desse prompt, né? Porque o modelo já vai fazer isso aí basicamente por conta própria, né? Melhor do que você escreveu. A arte de fazer prompt não é mais sobre, eu diria, o que você coloca, né? Mas é o que você deixa de fora agora, tá? Você está deixando espaço para o modelo ser mais inteligente. Talvez você está ocupando esse espaço, né, com um processo que simplesmente era seu antes, né? Então você tem que se questionar e fazer essa pergunta aí, revisar seus prompts. Basicamente, né, identifica o que é especificação de resultado, né, que é, né, ter esse resultado com o seu prompt, e o que você está tentando controlar nesse processo, tá bom? Então esse eu diria que é o primeiro ponto que eu tomei nota aqui, que, assim, quem está utilizando, né, modelos de IA nas suas aplicações e agentes, com o passar da adoção tanto desse modelo Mythos novo, né, isso vai meio que virar regra talvez para OpenAI e outros modelos, né? Então, geralmente um desses fabricantes acaba criando a tendência para os demais, né? Então não é porque, eu estou utilizando OpenAI, então beleza, tal, deixa quieto. Essa dica vai servir para você em algum ponto aí, tá? Aí, segundo ponto é a arquitetura, né, de como você faz o retrieval da informação, tá bom? Como você faz a busca e gerencia essa memória de contexto. Eu já ouvi falar muito, né, muito comentário aí, blog, vídeo no YouTube falando, né, que RAG, né, tá morto, né, vai acabar, não sei o que lá. Cara, eu não concordo com a forma, né, que tá sendo colocado isso aí, né? Talvez é uma questão mais sutil, né? Acredito que o que vai mudar, né, é quem faz o trabalho de decidir o que entra no contexto, tá bom? Antes você meio que programava nessa lógica de retrieval, né, definia parâmetros, né? Por exemplo, busque um número X de documentos, você definia essa estratégia de busca, né? Qual a informação buscar em qual base e tal e tudo mais. Me parece que com Mythos, nessas janelas de contexto, né, talvez assim, né, de 1, de 10, de 100 milhões de tokens, o modelo ele vai ser progressivamente assim melhor, né, em decidir sozinho, né, o que ele precisa tanto buscar e também trazer para dentro desse contexto, tá? Vai ser mais a sua parte nesse trabalho, né? Vai ser organizar, né, esses documentos, né, esses repositórios realmente de uma forma navegável, né? Então, assim, apresentar de uma forma mais clara, né, o que está disponível, e você vai ter que confiar que o modelo vai buscar o que precisa, né? Então, assim, estão os recursos, aqui tá o objetivo, vai lá e faz, entrega e faz essa parada aí, entendeu? 80% do seu trabalho de retrieval daqui para frente vai ser, eu diria, fazer essa organização aí dessas bases de dados, desses repositórios aí, tá? No meu ver aí é o ponto 2 aí que eu comentei com vocês. Aí a gente vai aqui, né, olhando aqui nas minhas notas, né, ponto 3, né, que é conhecimento, eu chamaria, né, daquele conhecimento esse conhecimento hard-coded. Basicamente, assim, esse terceiro ponto, né, você vai escrever, né, de forma explícita para o modelo, né, versus o quanto ele pode fazer a parte de inferência, né, inference. Né? Eu nunca sei como é que inference, qual que é talvez a tradução correta disso aí. Eu vou ficar falando inference, né, que é o processamento basicamente do modelo de IA. Então, assim, pensa no seguinte, você tem um relatório, né, sei lá, de um cliente, tem um estilo específico, um tom, uma formalidade, uma estrutura, uma certa formatação, tamanho de letra, né, etc e tal. Você basicamente lista essas regras, né? Com a entrada do Mythos, basicamente, cara, você joga um exemplo lá de um modelo que você quer, ele vai fazer essa leitura, ele infere isso aí, né? Automaticamente já entende tudo e aplica essas regras no teu modelo, tá bom? Então, isso também vai ser válido para regra de negócio também, mesma lógica. Então, você vai jogar uma regra lá como exemplo e falar, segue essa regra de negócio,
ele automaticamente vai saber, precisa começar, né, a auditar, né, o que realmente manda repetitivamente para o modelo, né? Então, assim, cada instrução, cada lembrete, cada regra, e tem que se perguntar, né, isso aqui tá porque o modelo não consegue fazer, né, a inferência, né, inference, ou porque eu, né, na verdade, tenho uma restrição, tenho algum medo que ele não faça o inference, né? Então, assim, porque é medo, não é uma boa razão, eu diria, para você ficar queimando o token, né? Então, tem talvez aí um ponto aí de reengenharia, refazer teste aí dentro desse teu modelo aí, esse teu prompt aí. E aí, né, aqui, olhando aqui no meu quarto ponto, na minha quarta nota, né, e, né, eu já até comentei anteriormente num Reels que eu fiz no Instagram, né, dos principais skills aí que as empresas elas vão estar buscando para profissionais aí, tanto de tecnologia, ou isso vai também meio que passar para todas as áreas aí, conforme as empresas comecem a adotar mais IA, né, skills aí que vão estar em muita demanda aí para profissionais aí. Então, sim, recomendo você prestar muita atenção nisso, começar a pensar ferramentas, como você vai estruturar processos para fazer isso o que eu vou te falar agora. Como você vai verificar o que o modelo faz? Pode parecer simples, né, Gustavo? Mas eu pego, cara, o negócio me entregou um negócio lá, eu leio, vejo, tá certo, tá errado. Legal. Se é sei lá, edição de um e-mail, de um texto, alguma coisa, isso, né, faz sentido. Mas pensa agora em empresas fazendo desenvolvimento, atualizações tecnológicas de código e tudo mais, num ritmo mais intenso, num pace mais elevado que, cara, com a adoção de IA, as coisas estão acontecendo, né? O que se levava um mês para entregar uma feature num software, hoje está se entregando em uma semana. Nós, humanos, a gente não foi feito para trabalhar na velocidade que IA tem capacidade de entregar. Então, como você vai fazer implementação de verificação para saber que realmente o modelo está fazendo o que ele supostamente tem que fazer? Essa é a pergunta aí, tá? Então, assim, esse é o quarto ponto, né? Como você faz verificação de resultado e avaliação desse resultado. Então, esse, na minha opinião, hoje é o principal gargalo e o principal ponto. Se você está trabalhando com aí, software, sistema, engenharia de software, engenharia de agentes, né, de IA, cara, esse é o ponto hoje mais crítico para qualquer operação, aí, qualquer agente, software que utiliza essas tecnologias, né? Então, assim, a gente está movendo, né, que nem eu falei, num mundo onde nós, humanos, a gente já não consegue mais revisar, né, o código que está sendo gerado, né? E já tem muita conversa, né, que eu acompanho em blogs, enfim, em canais específicos aí sobre esse tema, né? O pessoal, principalmente lá de São Francisco, estão, cara, falando como é que essa questão de gargalo vai ser resolvida, né? E isso vai ainda aumentar, intensificar com esses modelos mais modernos ainda como mitos, né? Então, assim, aqui, né, você precisa construir basicamente uma espécie de um portão, um gate aí de, eu ia falar evol, né? Mas de avaliação, né, robusto desse processo aí, tá? Nada mais é do que um conjunto de testes que verifica absolutamente tudo, mais tudo, de requisitos funcionais, não funcionais, casos extremos ali, algumas exceções. Então, assim, o que você confia o suficiente para dizer, bom, o negócio passou, tá bom, eu confio, tá? Na minha opinião, vai chegar um modelo assim que um processo intermediário que faz um teste mais ou menos lá, acho que tá bom, isso não vai ser o suficiente mais para esse tipo de coisa passar, porque a intensidade, o pace vai começar a ficar tão elevado que esse skill de fazer avaliação e teste desses modelos vão ser primordiais para que você realmente trabalhe e confie com esses modelos, né? Então, assim, esse seria o quarto ponto aí que eu tô levantando aqui, tá bom? Galera, tem muita coisa, tá? Então, muita coisa assim que, de novo, eu já falei, talvez esse vídeo vai ser o vídeo mais importante aí do canal, né? Eu costumo geralmente fazer vídeos aí técnicos, né? Mão na massa, compartilhando tela, falando de coisas específicas, skills aí que é legal da gente aprender e tal. Hoje um vídeo um pouco diferente aí, mais, né, uma conversa aqui, mais de pontos aqui que eu venho estudando e vendo que com a entrada desse novo modelo aí, muita coisa vai mudar da forma como a gente trabalha, né, e como nossas aplicações hoje elas estão sendo desenvolvidas, né? Então, assim, acho que muita coisa vai vir por aí, então quero deixar por isso que eu resolvi gravar esse vídeo agora, né, para já ir pro ar aí nos próximos dias, para que vocês realmente começam a refletir mais sobre isso que eu tô colocando nesse vídeo aí. Então, é isso aí, tá? Não vou me prolongar mais aqui, né, no vídeo. Se você, né, gostou desse conteúdo aí, faz sentido, deixa um like, assina o canal, né? Já falei em vídeos anteriores, né? Eu tenho um canal novo, um perfil novo no Instagram, tá bom? Você consegue acessar meu link lá na minha bio, onde eu
coloco lá arquivos que eu compartilho em posts, etc e tal. Então vai lá, segue para você receber aí essas notificações aí. Beleza? Então é isso aí. Espero que dê para você entender mais ou menos, né, como é que um sistema, eu diria, pronto, entre aspas, né, vamos dizer, entre aspas, pronto aí para esse mitos, né? Então esses 4 principais pontos, elementos, eu diria, que eu coloquei para vocês aí, vocês avaliarem novamente a estrutura, como é que vocês definem essa lógica de prompt, etc, e avaliação, né, de resultado aí que o modelo entrega para vocês. É isso aí, forte abraço aí, até a próxima, valeu!